Os vossos pecados serão perdoados. No tempo em que a terra de Israel estava submetida ao Império Romano, era preciso pagar impostos ao imperador. Estes impostos eram cobrados pelos publicanos. O povo de Israel odiava os publicanos porque os consideravam desleais com seu próprio povo. Além dos impostos serem pesados, muitos dos coletores eram desonestos e enriqueciam à custa dos seus compatriotas. Haviam impostos sobre importação e exportação e sobre tudo que fosse comprado ou vendido nas estradas, nas pontes e nos portos. Haviam impostos sobre animais e cargas, barcos e comidas. Sobre tudo que se podia imaginar, ninguém escapava do pagamento dos impostos aos romanos e não escapavam nem também das percentagens cobradas pelos publicanos. Naquele tempo, Cafarnaum tinha um cobrador de impostos chamado Mateus Levi. E não era diferente dos outros publicanos. Ele também era desprezado pelo povo. Um dia, Cafarnaum fervilhava de agitação. Espalhava-se a notícia que o grande profeta da Galileia voltara e estava entre eles. Já sabes da novidade? Não. Os romanos aumentaram os impostos? Isso não seria novidade. Jesus de Nazaré está aqui. Aqui? Jesus de Nazaré? Quero vê-lo. Vou contigo. Vai fechar a loja tão cedo? Hoje sim, mas só hoje. E por que hoje? Porque ele voltou e eu quero ouvir a sua pregação. Quem é que voltou? O profeta, o mestre, talvez mesmo o Messias. Quer dizer Jesus de Nazaré? Exatamente. Ouvi muitas coisas sobre este homem. Acho que também quero vê-lo. Vamos então, nos apressemos. Mateus Levi, o cobrador, também ouviu falar de Jesus. Dizia que o grande mestre já tinha curado o filho de um nobre, expulsando o seu mal na sinagoga, e curado a sogra de Simão, o pescador. Todas estas histórias tinham impressionado o povo de Cafarnaum, e até Mateus Levi não era exceção. O desejo de ouvir a Jesus o fez abandonar o seu posto de cobrador de impostos e acompanhar os outros para escutar o grande mestre. Temos grandes notícias. Ele voltou à cidade. Tem certeza? Eu o vi com os meus olhos. Temos que levar o teu irmão. Sim, sim, entrem. Jesus de Nazaré voltou. Vamos te levar até ele. Se ele curou a outros, também vai te curar. Eu sei que ele pode, mas se eu pudesse vê-lo... É melhor nos apressarmos. Vai chegar muita gente. Muita gente se dirigiu a Cafarnaum para ver e ouvir Jesus. Vieram até da Judéia e de Jerusalém. Vieram os escribas e os fariseus, que estavam juntando provas contra Jesus. Quanta gente? Nem chegaremos perto dele. Temos que chegar. Como? Nem chegamos perto da porta? Tenho uma ideia. Sei como faremos para alcançar. Venham que eu vou mostrar. Entretanto, Jesus ensinava a palavra de Deus para aqueles que tinham vindo para ouvi-la. Não havia dúvida que a maior parte deles tinham vindo para ouvir Jesus. Os seus sentimentos se refletiam em suas faces. Jesus tinha curado muitas enfermidades e muitos o consideravam como o Messias prometido. Outros interrogavam-se sobre os seus ensinamentos, que eram diferentes dos ministrados pelos filisteus e pelos escribas. Os dirigentes religiosos de Israel não somente tinham inveja da crescente popularidade de Jesus, como o temiam, já que Jesus condenava publicamente a sua religião fria e os seus trabalhos. Jesus levava o povo a conhecer em Deus um Pai misericordioso que perdoava os pecados.
Uma boa parte destes religiosos interpretavam mal as leis de Deus e não se consideravam pecadores. Eles consideravam que os ensinamentos de Jesus eram um ultraje ao seu Deus. Queriam acabar com aquele que se intitulava profeta. Filho, tenha coragem. Os teus pecados já estão perdoados. Por que blasfema este homem? Somente o Senhor Deus pode perdoar os pecados. Por que pensam mal em vossos corações? Não será mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Para que saibam que o Filho de Deus tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, a ti eu digo: levanta-te, pegue a tua cama e vá para a tua casa. Maravilhosa providência, pois nunca tinham visto nada igual. Era um milagre e este Nazareno devia mesmo ser o Filho de Deus. Todos se alegraram com a cura do paralítico. Mais uma vez, Jesus mostrava que não tinha vindo só para curar os enfermos, mas também para trazer conforto aos que padecem por causa de seus pecados. Dizer e provar que aqueles que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados podiam obter a graça e o perdão de Deus. Precisaria Jesus oferecer a salvação a todos. Ao paralítico, Jesus disse: Filho, os seus pecados serão perdoados. Mesmo sem pergunta, sabia o que ia no coração do homem. Mas olharia Jesus para um publicano desprezado como Mateus Levi, cuja ocupação só trouxe-lhe desgraça à sua família? E depois disso, Jesus saiu e viu o publicano chamado Levi sentado no seu posto de cobrador. Siga-me. Este foi o momento mais importante da vida de Mateus. Quando Jesus olhou afetuosamente para Mateus, a sua alma ficou tão agitada que ele obedeceu à ordem de seu mestre e juntou-se aos outros discípulos. Levi, não consigo compreender nada disto. Primeiro abandonou o trabalho para seguir este homem de Nazaré. E agora convida-nos para comer com ele? Não vamos angustiar o nosso anfitrião. Afinal, ele foi um ótimo cobrador de imposto. Levi, talvez o seu mestre possa nos proteger daqueles que nos odeiam, os fariseus. Jesus pode salvar os nossos pecados. Não tenho pecado, só o meu dinheiro. Oh, Levi,
Acha mesmo que o mestre virá jantar conosco? Duvido. Quem quer ser visto com um publicano, exceto o outro publicano? Ele virá. Talvez venha, mas tenha certeza de que seus discípulos não venham. Claro que não. Não cobramos nós os impostos deles? Isto mesmo. Acha que eles esqueceram disto? Mestre perdoou os meus pecados. Eu o sigo. Igualmente os outros que o seguem. Todos virão. Espero que quando o virem, vocês também o aceitem. Aceitamos a tua hospitalidade, mas não nos peça, por favor, que aceitemos as tuas ideias. Se teu mestre vier comer conosco, ficaremos honrados com a sua presença. Mas como cobradores de impostos que somos, prezamos a nossa liberdade de pensamento, assim como a de cobrarmos impostos. Sei que a sua companhia vai agradar a vocês. E como as palavras que brotarão de sua boca. Ah, ei-lo que chega. Bem-vindo, mestre e amigo. Estávamos à tua espera. Jesus. Assim, Jesus foi bem recebido na casa de Mateus Levi, o cobrador de impostos, que agora seguia o Salvador. Com exceção de Jesus e seus discípulos, todos os outros convidados eram publicanos e pecadores. Eram todos odiados pelo povo, pelos fariseus e até pelos escribas. E quando os fariseus viram Jesus e seus seguidores em companhia das pessoas, ficaram espantados. Como pode estar teu mestre em companhia de cobradores de impostos e pecadores? Não necessitam de médicos sãos, mas os enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vá e aprenda o que significa misericórdia, e não o sacrifício. Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e os seus discípulos não jejuam? Como quereis obrigar os convidados da boda a jejuar? Enquanto o esposo estiver com eles, não jejuarão. E eles verão, porém, que o esposo lhe será tirado. E então, naquele dia, jejuarão. Ninguém tira um pedaço de vestido novo para remendar um vestido velho, pois ao comprar um novo, o remendo não combina com o velho. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos, pois se assim o fizer, o vinho novo estragará os odres e se perderá o vinho. Mas o vinho novo deve deixar-se em odres novos, e assim ambos se conservarão. Mas os corações daqueles escribas estavam secos e rancorosos, tal como os outros mencionados por Jesus. Desiludidos, não lhes restou outra alternativa a não ser esperar por outra ocasião para conseguir enganar o Salvador da humanidade. Mas Jesus sabia que a verdade que ele ensinava se espalharia por toda a parte, apesar dos seus inimigos. E quanto a Mateus, encontraram uma nova paz, pois os seus pecados tinham sido perdoados. O seu coração e a sua vida tinham sido mudados. Já não era Mateus Levi o desprezado cobrador de impostos. De agora em diante era Mateus o discípulo de Jesus Cristo.